Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estranha História. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Henrique Caldeira, eu sou historiador, especialista em história das ciências e das religiões, e nesse vídeo eu queria fazer uma coisa um pouco diferente aqui, que é analisar uma música, já que nós estamos no clima da história da alquimia aqui no canal, analisar uma música muito famosa do Jorge Ben, que é Os Alquimistas Estão Chegando, né? Ver o que essa letra tem de histórico, né? Como é que ela possibilita a gente pensar sobre a história da alquimia, se é que possibilita, né? E antes de ir para essa música específica, né? É importante falar que essa música, que muita gente conhece, faz parte de um álbum do Jorge Ben que menos gente conhece, que é o A Tábua de Esmeralda. E esse álbum, já no título, faz várias referências à história da alquimia, não só essa faixa, né? Os alquimistas estão chegando, mas também tem uma música que faz referência a Paracelso, né, um alquimista ali do início do período moderno. Tem também uma música que chama A Tábua de Esmeralda, ou A Celeste Tábua de Esmeralda, de Hermes Trismegisto, uma coisa assim, que traz o texto mesmo, uma reprodução, né, uma tradução em português do texto da Tábua de Esmeralda, que é um documento alquímico que a gente tem pelo menos encontra ele pela primeira vez no século VIII depois de Cristo, né? Mas enfim, mas eu acho que a música mais famosa de fato é essa. Os alquimistas estão chegando e é que a gente vai analisar então aqui. E aí a música começa, né, já no refrão famoso, né? Os alquimistas estão chegando os alquimistas estão chegando os alquimistas. Aqui não tem muita coisa histórica para analisar, né? Mas aí na sequência a gente entra nos primeiros versos aqui que não são do refrão, que ele diz o seguinte, né? Eles são discretos e silenciosos, moram bem longe dos homens. Né? E aí, de fato, se a gente for pegar na história da alquimia, né? Discrição e silêncio é uma coisa que aparece bastante, porque a história da alquimia, ela começa, né, pelo menos que a gente tem registro, muito associada a corporações de ofício e outras artes manuais, assim como a metalurgia ou a tintura, né, de tecidos. Então, ela está relacionada a contextos de produção de materiais muito caros, né? Muito preciosos, economicamente mesmo. Então, desde o início, ela já tem esse caráter, né? Um segredo industrial, né? Em torno dessas coisas. E mais para frente, até na antiguidade mesmo, a gente encontra também uma outra razão para esse segredo, que é a ideia de que o conhecimento alquímico ele é praticamente sagrado, né? Inclusive, a alquimia era chamada de sagrada arte na antiguidade, né? Hiera tekné em grego. E ela tem esse componente de fato sagrado, assim, teológico, moral também. Então, muitos autores ali vão dizer que os textos alquímicos têm que ser mantidos em segredo, né? Ou as artes alquímicas têm que ser mantidas em segredo, porque nem todos são dignos desse conhecimento, né? Então, de fato, desde a antiguidade existe essa questão na história da alquimia de segredos, né, de discrição e silêncio, né? Agora essa parte de moram bem longe dos homens, né, que é o verso seguinte, merece uma certa qualificação, assim, né? Porque se a gente estiver pensando isso de forma literal, de que os alquimistas vivem afastados da sociedade, isso não é verdade, né? Na antiguidade, por exemplo, os alquimistas estão presentes nos templos egípcios, estão presentes nessas corporações de ofício, como eu disse, né? Se organizam profissionalmente, são figuras públicas. No período islâmico, onde a alquimia vai se desenvolver bastante também, são pessoas que estão presentes nas cortes ali de califas, são filósofos, mestres, né? Também figuras públicas. Na Europa medieval, os alquimistas estão em monastérios, os alquimistas estão nas cortes de novo, né? No início do período moderno também, as cortes estão cheias de alquimistas que fazem um trabalho relacionado também não só a metais, né? Mas também a fármacos, né? A medicina. Então são pessoas que estão próximos ali dos boticários, né, das pessoas que mexem com poções, com elixir, que a gente vê muito na cultura popular acerca desses contextos, né? Então os alquimistas estão nesses contextos bastante públicos, inseridos de uma forma assim realmente social, né, sem essa misantropia pela qual eles geralmente são caracterizados, né? Os alquimistas não eram em geral misântropos, eram pessoas que tinham que se relacionar para poder exercer o seu ofício, né? Acho que tem até um verso depois na música que a gente pode falar mais disso ainda. Mas aí, continuando, né? O próximo verso diz assim, né? Escolhem com carinho a hora e o tempo do seu precioso trabalho. De fato, existe na história da alquimia, também desde a antiguidade, uma relação da alquimia, né, com várias outras ciências e artes e filosofias, nas quais a astrologia, entendida de forma mais genérica como o conhecimento acerca dos astros, né, é muito importante. Então, por exemplo, a gente tem Zósimo de Panópolis, que é um alquimista do contexto greco-egípcio da alquimia, no século III depois de Cristo, que critica bastante os seus pares
que não respeitam as estações do ano, que não respeitam os ritmos da natureza para fazer os seus processos. Então, realmente, os alquimistas, pelo menos alguns deles, escolhiam com carinho, de fato, a hora e o tempo do seu precioso trabalho, né? E avançando, né? São pacientes, assíduos e perseverantes, executam segundo as regras herméticas. E isso também, de fato, né? Se a gente for olhar qualquer tipo de pessoa que se dedicava e que se dedica até hoje, né? A tentar compreender a natureza, né? Como é que as coisas funcionam e a fazer testes para manipular de alguma forma a natureza, as pessoas lidam muito mais com falhas, né? Do que com acertos no dia a dia, né? Você tem que passar por muito erro para começar a identificar ali algumas verdades, digamos assim, e a dominar também o processo técnico, né, associado a esse conhecimento. E executam segundo as regras herméticas. Isso aí é uma referência a Hermes Trismegisto, né, que é uma figura importante dentro da tradição da alquimia também. E há muitos textos alquímicos atribuídos a Hermes Trismegisto desde a antiguidade. O próprio Zósimo de Panópolis, que eu citei agora há pouco, né, esse alquimista egípcio, cita, ou fala de, né, não cita, mas fala de Hermes Trismegisto, né, que é um personagem lendário, né? Mas nesses vários textos atribuídos a ele aparecem realmente muitas regras, muitas doutrinas, tanto filosóficas quanto técnicas, instrumentais, né? Então, seguir as regras herméticas seria isso. O problema é que as regras herméticas, elas aparecem ao longo da história, vários textos vão surgindo, sendo atribuídos a Hermes Trismegisto, e com ideias diferentes, né, produzidos por autores diferentes, em contextos diferentes, com objetivos diferentes. Então, seguir as regras herméticas é um pouco complicado, porque qual regra hermética exatamente que a gente vai seguir, né? Existe uma diversidade de hermetismos, digamos assim, ao longo da história da alquimia. Mas aí, dando continuidade, né? Executam segundo as regras herméticas, desde a trituração, a fixação, a destilação e a coagulação. E aí estão aqui alguns processos físico-químicos, né, que a gente conhece, a trituração, fixação, destilação e coagulação, que estão relacionados aí a essa tentativa de compreender como é que as coisas são feitas, né? E tentar decompor e recompor essas coisas com técnicas diferentes, né? Com aquecimento, com resfriamento, com ácidos, com temperaturas diferentes, submetendo essas substâncias a temperaturas diferentes, reagrupando compostos, né? Tirando uma parte do composto por destilação, por exemplo, e adicionando outra coisa. Então, esse trabalho de montagem e desmontagem da natureza por vários processos, né, físico-químicos está bem representado aqui também, de fato, é bastante característico da tradição alquímica. E aí, continuando aqui, né, trazem consigo cadinhos, vasos de vidro, potes de louça, todos bem iluminados. Cadinhos, né, aqui são todos aparatos realmente característicos dos alquimistas. Os cadinhos, ou crisóis, como também são conhecidos, são recipientes ali bastante resistentes para realizar trabalhos com altíssimas temperaturas, né? Por exemplo, fusão de metais, né? Você derreter ouro, você derreter ferro, esse tipo de coisa, era feito nesses cadinhos. Os vasos de vidro são fundamentais para você conseguir ver o que está acontecendo dentro dos processos, né? São quando você faz com temperaturas menores, né, que não vão destruir o vidro, você consegue ali enxergar melhor o que está acontecendo e manipular. Enquanto a coisa acontece, você ir corrigindo, ajustando a experiência, né? Isso é muito importante porque a maior parte da história da alquimia não existiam termostatos, né? Técnicas de controle assim muito sofisticadas de temperatura. Então o alquimista tinha que ficar esquentando a barriga ali junto com a sua experiência o tempo inteiro, né? Alternando com seus colaboradores ou com seus pares ali também, para revezarem, né? Que alguns processos duravam semanas, o cara tinha que ter sempre alguém acordado ali, monitorando ali, adicionando lenha, adicionando carvão, ou retirando essas coisas, né? Para regular a temperatura. E também cuidando para o vidro não explodir também, né? Que acontecia bastante acidentes com explosão dessa vidraria. Os potes de louça também aparecem, enfim, né? E essa questão do todos bem iluminados me remete a uma pintura muito interessante, que é o alquimista descobrindo o fósforo, que é exatamente uma pintura de um alquimista com um vaso muito bem iluminado, né? Se a gente for levar isso no sentido literal, que é porque realmente a experiência alquímica poderia levar a cores muito diferentes, né? Modificação das cores de chamas, modificação das cores de substâncias, e processo de grande liberação de energia, e, portanto, na forma luminosa também, né? Então, esses vasos bem iluminados, se a gente for levar para o sentido literal, realmente faz todo sentido. E num sentido mais alegórico também, de iluminado, no sentido de trazer revelação, trazer esclarecimento. Isso também combina bastante com a tradição alquímica, porque para além desse aspecto, ou combinado a esse aspecto material, a alquimia tinha também
toda essa dimensão, né, bem conectada mesmo com a parte material, mas tinha essa dimensão que a gente pode distinguir aqui, chamando ela de teológica, filosófica, moral, né, existencial, né, mas tudo isso muito bem conectado. E aí, finalmente, a gente chega no final aqui, né, evitam qualquer relação com pessoas de temperamento sórdido, né? Então essa parte de novo, é o que eu estava falando lá no início, né? Talvez isso remeta a um estereótipo que não é muito verdadeiro do alquimista como um ermitão, né? Um hermetista, de fato eram também, né? Herméticos. Mas como um ermitão, um eremita, né? Uma pessoa que vive afastada da sociedade. Na verdade, o alquimista, ele para realizar os seus trabalhos, a não ser que ele fosse herdeiro ali de enormes fortunas, ele tinha que lidar com pessoas de todos os temperamentos, inclusive pessoas de temperamento sórdido, o tempo inteiro, né? Para conseguir patrocínio, para conseguir financiamento, conseguir o material que ele precisa, né? As pessoas estão usando aparatos que são caríssimos, estão fazendo experiências que podem dar errado com ouro, com prata, né? Podem estragar uma grande quantidade de metais preciosos. Então é um trabalho que demanda assim, muito investimento, né? E a gente vai ter investimento de reis, investimento de príncipes, de duques, duquesas, vamos ter investimento do próprio Papa, né? Tem um Papa que vai patrocinar a produção alquímica do Roger Bacon, por exemplo, que é um monge franciscano e filósofo natural ali medieval. Então, assim, né, o alquimista ele tem que ter habilidade social também, né, para poder fazer acontecer as coisas que ele quer que aconteçam ali nos seus laboratórios, né? Não dá para materializar tudo que ele precisa conseguir isso, e conseguir essas coisas demanda posicionamento e relações sociais com gente de todo tipo, né? E aí a gente volta pro refrão, né? Os alquimistas estão chegando os alquimistas estão chegando os alquimistas. Mas enfim, né? É uma música muito interessante pra gente pegar essas referências, né? Ainda que elas não representem na totalidade a história da alquimia, até porque logicamente isso não seria possível, né? Mas traz muitos elementos que são realmente constantes ali na história da alquimia. E se você se interessa por história da alquimia, eu vou deixar também na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado, um curso sobre história da alquimia, né, um panorama das origens greco-egípcias ao século de Newton, que eu preparei também, e está aberto para inscrições nesse momento, espero, né? Então é isso, muito obrigado pela atenção, espero que tenham gostado aí desse vídeo um pouco diferente, deixe nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo também, e até a próxima.